temos algumas manifestações e mesmo onde esses protestos foram reduzidos, Joel, a gente tem ainda um impacto significativo. O caminhão não brota de uma cidade na outra instantaneamente. Vai ter que seguir viagem agora, então ainda há uma questão de logística, de desabastecimento que precisa ser resolvida e o prejuízo das empresas com isso também. Por isso que a gente vai falar no ar agora, aqui na Rádio Bandeirantes, com o presidente da ABAD, que é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Está com a gente aqui na linha o Leonardo Miguel Severini. Obrigada por conversar com a gente, Leonardo. Boa tarde para o senhor. Oi, Leonardo. Seja bem-vindo. Olá, Joel. Muito boa tarde. É um prazer muito grande falar com vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela audiência. Obrigado, amigo. O prazer é todo nosso, tenha certeza disso. Ô Leonardo, tá na hora da gente correr atrás do prejuízo, né? A realidade é essa. Todo mundo vai ter que correr atrás do prejuízo de um jeito ou de outro. Porque esses dias de paralisação no Brasil, eles têm um efeito em que a gente ainda vai sentir por muito tempo. A pergunta que eu faço para você, já para a gente começar essa discussão, começar a entrevista, é a seguinte: tem como recuperar esse capital que nós perdemos ou não? Bom, ou de um jeito ou de outro a população vai ter que absorver parte desse problema? Bom, vamos dar a grandeza de valores que eu acho importante, né? Um dia de movimentação do nosso setor atacadista no ano equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais de mercadoria circulada. A demanda alimentar, Joel, ela é linear, né? Muitas pessoas têm estoque, têm depósito e acabam se recuperando ao longo do tempo, se reabastecendo ao longo do tempo. Então, queira ou não queira, esse prejuízo acaba não ocorrendo no canal alimentar. O que ocorre é um problema de fluxo de caixa das empresas, porque tem atraso de entrega. Com atraso de entrega, os títulos acabam sendo prorrogados também e a gente acaba vendo um problema de fluxo de caixa das empresas. A preocupação maior que a gente vê, principalmente na área de medicamentos, né, e na área de combustível, que é o que pode gerar um grande prejuízo aí para a população e é um prejuízo de ordem social, mas a grosso modo no nosso setor eu não vejo assim um prejuízo em si que passe do campo financeiro. Menos mal. Então não vai trazer um problema maior para as empresas, mas algum prejuízo já aconteceu. Em relação à normalização para a distribuição desses materiais, né, que a ABAD acompanha, qual que é a previsão de vocês diante desse arrefecimento, dessa diminuição das manifestações? A gente percebeu um movimento de paralisação isolado, sem liderança, sem uma liderança única, né, diferente do que ocorreu em 2018, né? Em 2018 havia uma convergência de insatisfação e o movimento era de uma classe, que era uma classe de transportadores e motoristas autônomos. Hoje a insatisfação é de parte da população, que é justa, é legítimo, com relação ao resultado das eleições. Eu vejo assim que existe outra parte da população que votou, né, no candidato vencedor aí, e isso também tem que ser respeitado. O maior problema aí é na diminuição e no cessamento, no cessar aí do direito de ir e vir, que a gente tem que permitir, né, o acesso às pessoas e a locomoção das pessoas também, principalmente na parte que gera mais problema por questão de emergência, com medicamentos como combustível. Eu acho que você, Leonardo, pode trazer para a gente agora uma temperatura correta, fidedigna mesmo, do que pode estar acontecendo no Brasil hoje, às 2h19, por exemplo, dessa quinta-feira. O problema foi grave ontem e anteontem principalmente, hoje já deu uma diminuída, diminuiu de verdade mesmo. É considerável essa redução? Você já está percebendo que a redistribuição voltou a acontecer? Com certeza. A gente também tem postos de gasolina aqui. Nos postos de gasolina, o abastecimento das bombas já estão retornando a uma normalidade. As nossas mercadorias diárias já estão saindo dos nossos centros de distribuição aí, sendo entregues de fato. Eu só queria diferenciar um pouquinho o movimento de bloqueio nas rodovias do movimento de ontem. Ontem foi um movimento familiar, legítimo, onde as pessoas, da forma como elas acharam mais natural, protestaram, mas eu vejo que é do jogo democrático. Né? Inclusive eu falei, sabe o que eu falei agora há pouco? Ontem aconteceu as duas coisas, né? A gente tem que aprender a separar. De um lado, as pessoas que manifestaram, como você disse, de forma legítima,
que pegaram sua família e foram para as praças, que não obstruíram rodovias e que se foram para rodovias ficaram no acostamento. Essa galera que tem o direito de meter a camisa verde e amarela e falar, pô, eu não gostei do resultado da eleição, pronto, acabou. Isso. Mas teve o outro lado também de gente que agiu de forma inadequada e criminosa, impedindo, por exemplo, o fluxo nas rodovias. Então nós tivemos as duas coisas, como sempre temos em momentos de exceção, né? Eu acho legal você fazer essa ponderação. Eu fiz ontem, fiz anteontem também. É claro que às vezes as pessoas não entendem, porque os ânimos estão exaltados. Mas é legal dizer isso. Eu vi vários amigos fazerem isso que você está falando. O cara pegou a esposa, pegou o marido e foi para a rua. Fala, pô, não gostei. Queria que o Bolsonaro tivesse sido reeleito, pronto, entendo que seria o melhor presidente. Mas como você disse, né, vivemos uma democracia e o princípio da democracia é respeitar a maioria, né? Respeitar a decisão da maioria, gostando ou não. Com relação à consideração, eu sou um pouco mais pragmático quando a gente vai considerar o bloqueio como dolo ou culpa. Eu vejo assim que as pessoas também estavam insatisfeitas, viu, Joel? Mas de uma certa forma comprometeram algumas situações que são importantes para a sociedade, para o cidadão, né? Como é a chegada de medicamentos aos pontos necessários, como é a circulação de combustível para que as pessoas possam se locomover e de repente estar tratando uma doença, estar tratando de um problema e até de repente fazendo o seu passeio, né? Então, são bem distintos esses dois movimentos e da mesma forma que você está entendendo, eu também estou entendendo, e a gente tem que em primeiro lugar, né, acreditando numa força maior aí, orar, usar um pouquinho do nosso potencial espiritual também, torcer para que a coisa se normalize, para que as nossas operações voltem ao normal o mais breve possível, e coisa que já está acontecendo. Eu sou muito otimista com relação a isso, Joel. E temos que ser. Já está normalizando, isso é um bom sinal, porque é esse o recado que a gente tem que trazer para as pessoas, até para não causar um pânico, né? Aquela correria a mercado, posto de combustível, que chegou a acontecer em algumas cidades, mas nesse momento não se faz necessário. Buscar um ambiente saudável para o nosso país, né? Porque a população ela não merece passar por dificuldade de jeito nenhum. E principalmente, né, nós sabemos que a corda estoura sempre primeiro no lado do mais fraco, que é do pobre, aquele que precisa de um apoio e muitas das vezes não tem. Mas vamos seguir, sempre aí procurando um país melhor. Conversamos com o Leonardo Miguel Severino, presidente da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Leonardo, muito obrigado, viu? Um abração para você aí, boa sorte. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço, bom programa para vocês. Obrigada, bom trabalho aí, até até logo.